E aí, beleza? Imagina só um touro gigantesco que adora flores. É o quê? Em O Touro Ferdinando, animação de 2017 do Disney Plus, ele vai mostrar que não se deve julgar pelas aparências, pois seu objetivo é inspirar o mundo e ser diferente, mesmo sendo grande e forte. Em uma animação divertida de um touro que odeia brigar e é apaixonado por flores. Eu quase te matei, foi mal. Ai. Desde muito jovem, Ferdinando se mostrava um touro diferente, pois não curtia violência e gostava de cuidar das pequenas flores que encontrava, enxergando que as plantas também tinham vida. Claro que era zoado pelo Valente, o filho de um dos touros mais bravos do rancho, no qual o matador iria escolher naquela tarde o touro para participar da grande tourada na capital. E mesmo Valente, o touro rival de Ferdinando, achando que seu pai seria escolhido, na verdade o touro mais forte por ali era o pai do Ferdinando, e ele foi escolhido para a grande luta na arena. Isso para os touros era uma honra, o maior sonho, ser o grande campeão da arena. Seu pai queria que ele tivesse o mesmo sonho, mas Ferdinando pensava diferente. E coitado, mal sabia que nunca mais veria seu pai, pois dificilmente um touro voltava de uma tourada. E já desde bezerro, entendendo isso, Ferdinando teve uma oportunidade de escapar da casa del Touro, fugindo dos funcionários e entrando em um trem, acabando em uma das cidades vizinhas em meio a uma tempestade. E aí Ferdinando escorregou em um barranco e foi resgatado por um homem e seu cachorro. E foi a partir daí que ele conheceu o amor de verdade da pequena Nina, uma garota que, como ele, estava crescendo e agora era o seu novo lar. E todo o amor que ele precisava recebeu ali. E enquanto crescia em meio a essa paz, se tornou um grande e forte touro amante de flores e nunca mais precisou sentir medo, pois Nina estava com ele. Que lindo, cara! E a vida ali era simples, mas muito divertida. Tinha o Jorge, o galo, que acordava atrasado, o Paco, o cachorro da fazenda, que vivia desanimado, e tinha a Maria, uma galinha que Ferdinando ajudava ela a voar, tipo, bem alto, e as flores que eles cuidavam bem, e Ferdinando amava aquela vida. Mas estava mais animado, pois era o grande dia do festival de flores da cidade, e louco para ir com Nina. Mas seu pai não podia levar ele, pois Ferdinando não era mais um bezerro, indo sem ele, que ficou bastante chateado. Mas teimoso como era, ficou pensando em Nina sem ele e decidiu ir assim mesmo. E não foi uma boa ideia, né? Apesar de adorar flores, todos por ali ficaram bastante assustados com um touro gigantesco andando pelas ruas. Que na verdade estava ali para apreciar aquelas belas flores e encontrar sua amiga Nina. Só que as coisas pioraram no momento que ficou enroscado em algumas roupas e sentou em cima de uma abelha, soltando aquele maior berro. Jesus Nazaré. E como seus olhos estavam vendados, o caos se espalhou no festival e a polícia rapidamente foi acionada. E na tentativa de salvar o bebê, o caos foi ainda maior, pois todos estavam com medo da fera gigante. Que claro, sua captura agora era prioridade. E mesmo tentando se esconder, escolheu um lugar bem ousado para isso. Uma loja de porcelana, e com seus 900 quilos foi complicado para o nosso touro amante de flores andar por ali. Nossa! E como quebrou algumas porcelanas, foi pego pela polícia, onde seria entregue para a Casa del Touros, o maior rancho de touros da cidade, em um lugar bem distante da fazenda de Nina, para a tristeza de Nina e do touro Ferdinando, onde já de cara sabia que aquele rancho era o seu lugar de infância, e ele com raiva não queria ficar por ali. Conhecendo Lupe, uma cabra que eles usavam para acalmar os touros, que eu fiquei pensando se isso realmente existe, de cabras acalmarem touros, mas na verdade não é real. É até perigoso fazerem isso. Só que a função de Lupe era ser psicóloga, e o senhor Moreno ficou impressionado com o tamanho do touro, que agora sim seu rancho tinha uma verdadeira máquina. E Lupe também ficou impressionada com as medidas do Ferdinando, achando que ele era o touro mais bonito que ela já viu. Olha
esse peitoral? Ver esse filé mignon? Filé mignon bonito, hein? Bicho safado. E quem também ficou impressionado com ele foram seus velhos companheiros. O Magrão, que o reconheceu de cara, e Guapo, que não acreditou que Ferdinando ficaria daquele tamanho, e conhecendo outros personagens também, como Angus, que tinha um topete que bloqueava sua visão, e o Máquina, um touro criado em laboratório. É claro, não podemos esquecer do seu rival, Valente, que não gostava do Ferdinando na época que ele escapou, e muito menos agora, que era um touro mais forte que ele, mas isso não botava medo. Na verdade, era até bom, pois era a oportunidade de acabar com Ferdinando na arena e ser escolhido para a tourada. Mas vida que segue, e conheceu seu velho canto novamente, onde iria dividir o seu espaço com a Cabra Lu. E naquela noite conheceu mais 3 novos amigos, os irmãos ouriços terrestres, Una, 2 e 4. E o que houve com o 3? Não falamos sobre o 3. E Ferdinando se mostrando para os ouriços um touro bonzinho e diferente. Só que Ferdinando iria acabar achando um jeito de escapar. Sentia que não era daquele lugar e queria sair dali o mais rápido possível, mas não sabia que a cerca era elétrica e levou um baita choque, onde os cavalos Hans, Greta e Klaus tiraram a maior onda da cara do Ferdinando, pois era muito engraçado ver um touro gigante tentando escapar. E se ele pulasse a cerca, eles avisariam os humanos, mostrando que tinha uma rixa contra os touros, pois segundo os cavalos, eles eram limpinhos e os touros fedorentos. Passa fora, fedorrento! Tenha um lindo dia com seu fedor horrendo! E no dia seguinte, a casa del Toro iria receber a visita do maior toureiro da Espanha, que nunca perdeu uma tourada, chamado El Primeiro. Ele primeiro! Eu te amo! Que além da sua calça apertada, o ego do El Primeiro era infinito. E queria um touro para se aposentar. E tinha que ser o melhor do melhor, pois ele foi o melhor toureiro do mundo. E o senhor Moreno queria que El Primeiro visse Ferdinando, pois era o maior da tourada. Mas os touros do rancho não impressionaram El Primeiro, que sua última tourada seria dali a 2 dias. E se o senhor Moreno não arrumasse um touro de verdade, mas nenhum toureiro iria escolher touros naquele rancho, o forçando a fazer alguma coisa com seus touros. Tudo culpa de Ferdinando, que ao invés de brigar, queria ajudar os touros a se levantar. E como ajudou o Guapo a se levantar, significava que o touro era medroso, e o coitado foi direto para o abatedouro, pois essas eram as regras por ali. Agora, quem não é bom de briga, vira churrasco. E Magrão ficou bastante triste, pois seu melhor amigo virou churrasco, mostrando que apesar de parecer machão, estava preocupado com seus companheiros. E naquela tarde teria que mostrar que era um touro de verdade, mas era difícil para Ferdinando, pois se importava com os pequenos animais, salvando a vida de um pequeno coelhinho bastante irritado. E isso estava acabando com sua reputação. E o coração do touro Ferdinando era tão mole que até ajudou Angus a enxergar melhor. Olha, uma pedra! Outra pedra! Gente, esse cachorro é feio demais. E foi uma coisa legal de fazer por um amigo. Mas Lupe deu uma ideia. Já que ele não queria brigar, poderia dançar, pois gingado o touro Ferdinando tinha. E como os cavalos ficaram rindo dos passinhos do Ferdinando, foi uma competição de dança interessante, pois todos queriam competir contra os cavalos metidos, que mandavam bem na dança, e até o Máquina entrou na competição. E quem venceu foram os touros, pois os cavalos levaram um baita choque. E o único por ali que ainda se importava com a tourada era o Valente, pois daquele jeito touros dançarinos iriam parar no abatedouro. Então naquele rancho o touro tinha que treinar e ser o mais forte para a arena. Mas Ferdinando não queria isso, iria bolar uma fuga da casa del Toro, pedindo ajuda para os seus amigos ouriços, os mestres em sair e entrar daquele lugar. O problema era passar com aquele touro de 900 quilos pela casa, pois a única porta que ficava aberta era da entrada principal da casa. E a primeira coisa que o Ferdinando fez foi destruir o carro do El Primeiro.
Que loucura! Mas com a ajuda dos ouriços conseguiram contornar os funcionários do rancho e Ferdinando estava a um passo de sair da casa del Toro, passando pela sala principal onde viram as espadas e os quadros e chifres na parede, e um deles era do seu pai, descobrindo que o touro nunca voltava de uma tourada, e era isso que iria acontecer com seus amigos, pois acreditavam que poderiam vencer. Então Ferdinando mudou de ideia, foi até o rancho e mostrou para os seus amigos o chifre de seu pai, que foi morto na tourada, e era isso que iria acontecer com eles. Mas Valente não estava com medo, para ele esse era o seu destino, enfrentaria até Ferdinando para mostrar que era durão e não um covarde como seu pai foi. E ali, em um pequeno confronto de chifres, Ferdinando mostrou que realmente era forte, pois mal fez força e quebrou o chifre do Valente. E para piorar, El primeiro estava vendo, e foi ele o escolhido para a grande luta final na capital. E o destino do Valente foi mais triste, o abatedouro, pois era um touro sem chifre. Mas o objetivo de Ferdinando ainda era fugir da casa del Toro, mas contudo sem exceção. E como o abatedouro era do lado do rancho, Valente e Guapo também iriam com eles, armando um plano para que os cavalos ficassem quietinhos. E Ferdinando entrando no abatedouro, parecia ali uma cena de terror. E tivemos um ensinamento interessante sobre tolerância e sempre cuidar um dos outros, mesmo os outros sendo babacas, dizendo ao Valente que ele não precisava dançar e nem cuidar de flores igual ele. Poderia fazer o que quisesse e ser livre, pois isso era a maior luta que ele poderia ganhar. E jamais desistir. Baita lição de amizade em Ferdinando. O maluco é brabo. E foi através da ajuda de Valente que Guapo, depois de muito trabalho e quase acabarem congelados, conseguiram sair dali. E o plano deles estava dando certo. Pegaram a caminhonete do rancho e todos ali dentro fugiriam da casa del Toro. Foi uma coisa impressionante, animais dirigindo o carro. Mas o senhor Moreno não ia deixar o seu touro favorito fugir e perder a tourada. E a cena a seguir foi uma perseguição interessante. Deu uma sequência de acontecimento de vários touros espalhados por Madrid, tentando escapar do senhor Moreno. E olha que até conseguiram pegar um ônibus, deixando os humanos ali dentro um pouco assustados. Misericórdia! E até que o plano era pegar um trem que daria até a fazenda de Flores de Nina. E lá, todos esses animais estariam salvos. Só que o senhor Moreno não desistiu. Queria muito o Ferdinando. E com isso, ajudou seus amigos a escaparem. E para eles ficarem bem, se entregou ao senhor Moreno. Aparecendo até no noticiário que um dos touros fugitivo, o mais perigoso, foi capturado. E iria enfrentar o maior toureiro da Espanha, o El primeiro. E Nina, vendo ele no noticiário, iria com seu pai até Madrid para ver o seu grande amigo. E Lupe acabou ficando junto com ele para dar apoio ao touro Ferdinando, onde El primeiro estava se preparando para o grande confronto de sua vida, que para ele seria o seu maior desafio e era sua última luta. E Lupe queria que Ferdinando lutasse de verdade, senão morreria na arena. Até que a porta da arena foi aberta para o Ferdinando, onde El primeiro estava muito ansioso para enfrentá-lo. Uai! Na verdade, tudo aquilo e aquelas pessoas não impressionaram Ferdinando, e ele primeiro ficou irritado com o touro que não queria lutar. E mesmo pressionando Ferdinando a lutar, quem passou vergonha foi ele primeiro. Era o touro que estava dando olé no toureiro, e até fez rodeio com ele primeiro, para a loucura da galera que estava começando a gostar mais do touro do que do toureiro, e ver o ele primeiro sofrendo para atacar Ferdinando. E com muito esforço e vários olés, finalmente feriu Ferdinando, que ficou bastante irritado, mas não atacou o toureiro. Preferiu dar atenção àquela rosa jogada na arena e o cheiro, o fazendo lembrar de sua casa e dos momentos simples que o fazia feliz naquele lugar. E foi chegado um momento que El primeiro poderia matar Ferdinando pegando sua espada, mas ele se rendeu, mostrou que não queria lutar, deixando todos na arena louco de euforia. E foi aí que o toureiro percebeu que esse poderia ser o seu grande triunfo e desistiu de matar Ferdinando. E Nina estava na arena e foi um encontro emocionante, com um abraço de alegria e flores na arena, e desta vez quem ganhou a tourada foi o touro.
E agora quem tinha o trabalho na mão era o pai de Lola, pois todos os touros foram para a pequena fazenda e lá seriam seus novos lares. Mas veja pelo lado bom, estavam felizes e sentiram que era realmente o amor verdadeiro. E a família de Nina agora estava grande, terminando o filme com um lindo pôr do sol. Inspirado em um livro de 1936, o Touro Ferdinando é uma animação muito querida, lembrada por muitos, pois além de falar das emoções fortes como o valor da amizade e desistir jamais, aborda a importância de cuidar da natureza e que cada vida importa, independente do seu tamanho. E Ferdinando consegue fugir do estereótipo de forte e grande, passando ensinamentos valiosos sobre respeito e tolerância. E claro, o principal, Ferdinando dá valor àquilo que realmente importa para ele, os momentos simples com sua melhor amiga. Um filme essencial para curtir em família. Mas nada disso tinha acontecido se o Ferdinando não tivesse ido para o Festival de Flores, né? Bicho teimoso esse, hein?